próximo painel ele tratará de água e esgoto, da questão do saneamento. A gente tem como expositor um engenheiro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, o Adalto Santos, que fica em Brasília. E depois a gente tem como debatedores a Francisca Dalgisa, do ONDAS, Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento, e o professor André Bezerra, da Universidade Federal do Ceará, que tem grandes exemplos para nos dar nessa área, porque, de novo, já vou dar um pequeno spoiler, né? A taxonomia ela tem essa questão de que a forma como ela foi pensada até agora está focada nas classes média e alta, ela não está lembrando das populações periféricas. Então, é, o que está previsto em termos de água e esgoto não inclui de forma alguma os sistemas alternativos ou descentralizados de água e esgoto. E o Adalto vai explicar para a gente, para começo de conversa, por que é importante falar desses sistemas, e é basicamente isso que a gente está pleiteando. O que está na taxonomia é muito positivo, sistemas de eficiência hídrica para reduzir o desperdício de água na distribuição. Não tem nada de errado com o que tem lá, é tudo extremamente positivo. Mas está faltando essa abordagem inclusiva das classes sociais aí que ainda não desfrutam de água e esgoto, e esse problema, de novo, só aumenta com as mudanças climáticas. Diga, Nelson. Desculpe, só para dar um aviso, porque eu estou auxiliando o Ministério no atendimento dos novos prefeitos e prefeitas, eu vou precisar me ausentar do Não, tá restante da ótimo. reunião. Já foi um esforço para vocês conseguirem a agenda num dia como hoje, né? Eu te agradeço demais e vamos seguir conversando. O Ministério das Cidades tem a ver com essa agenda, como você pode ver, água, esgoto, Sim, habitação. sim. Vocês têm que estar Esse ativos nessa assunto agenda da taxonomia. eu gostaria imensamente de permanecer, porque é um assunto que muito me interessa, mas infelizmente preciso voltar para auxiliar o pessoal lá, que a demanda está muito grande lá dos prefeitos. A gente está gravando e vamos seguir em contato, meu caro. Um Ah, que abraço. ótimo. Um Obrigada. abraço, ótima reunião para todos. Um abraço. Adalto, palavra é sua, meu caro. Vamos lá. Boa tarde a todos. E todas estamos aqui, vamos tentar falar um pouquinho, o tempo é muito curto. Vamos tentar ser bastante objetivo, né? O tema. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, É porque eu não em modo de consigo tela ver, cheia. aí eu fico perdido. Mas tudo bem. Vamos lá. A primeira questão que a gente precisa colocar, os desafios que nós enfrentamos para a universalização. Nós tínhamos a Lei 11.445, que trabalhava os planejamentos de 100% da área urbana. E a Lei 14.026, ela trabalha com 99% de água e 90% de esgoto da área de contrato. Aí nós já temos uma grande diferença. E isso gera um grave problema para você trabalhar o atendimento das populações rurais, das populações periféricas. Antes de avançar, eu acho que seria importante a gente trabalhar o conceito, trazer e discutir o conceito do Programa Nacional de Saneamento Rural, quando ele traz a questão de ruralidade. Ele amplia o conceito de rural e urbana e traz a ruralidade, porque você tem várias áreas urbanas, inclusive municípios com distrito sede, que suas características são rurais. Então, eles precisam ser tratados como rurais e não como urbanos, apesar de definidos como urbanos, principalmente no aspecto de saneamento básico, né? Então, ou seja, esse primeiro aspecto eu acho que ele é muito importante, até porque nós vamos ver no próximo slide que nós temos um grave problema no Brasil, para você nos desafios de atender essas populações, são as informações, as contradições nas informações. Quando você pega o Plan SAB 2017, depois a atualização de 2019, e agora com os dados do censo de 2022, a gente consegue perceber a confirmação desses números, tá? Você tem um déficit de água total de 11,4 milhões e 4 milhões na área urbana. E do total de esgoto, 55 milhões e 35,2 milhões de área urbana. Esses números são muito inferiores aos que têm sido divulgados por aí. Eles divulgam que 35 milhões de brasileiros não têm água, rede de água.
Na verdade, quando você pega as mesmas informações, você não chega a 35, chega a 36,5. Só que desses 36,5, 13,6 estão em área urbana e 22,9 milhões em áreas rurais, com 13,7 milhões desses 22,9 em população rural dispersa. Ou seja, você tem uma parcela significativa das populações sem água na área rural e uma parcela significativa ainda em população rural dispersa. Onde estão esses moradores em área urbana? Normalmente em pequenos municípios ou em municípios que ou eles estão em populações em vulnerabilidade social. Ou seja, são populações que têm problema com água, têm problema com esgoto, mas o grande problema deles não é só isso. Eles têm outros problemas, habitação, eles têm problemas de urbanização, pavimentação, segurança, moradia, né? Todas as questões em segurança de saúde e outras coisas, drenagem, né? Coleta de lixo. Então, o problema deles não será resolvido, os problemas não serão resolvidos apenas com água e esgoto. Você tem que trabalhar uma solução integrada, inclusive com questão de tarifa social, porque se as populações estão em vulnerabilidade social, elas não têm condições de pagar as tarifas normais. Na questão de esgoto, ao invés dos 105 milhões, são 97,1, 67,1 na área urbana e 29,9 na área rural. Então, a gente percebe que os modelos convencionais no esgoto ainda podem avançar. Na água, todas as populações não atendidas precisam de modelos, de arranjos alternativos ou novos modelos que a gente possa atingir essa população. Como eu coloquei, o PNSR ele traz o conceito de ruralidade, ele chega à população rural não 22 milhões, mas 39, não 29 milhões, como era do dado do censo, mas 39 milhões, ou seja, 10 milhões a mais, ele inclui com características de ruralidade. Eu coloquei já a questão da distribuição espacial, mas é importante colocar que essas populações não atendidas, mais da metade delas com água, estão localizadas na região norte e nordeste. 10 milhões e 800 mil na nordeste e 4 milhões aproximadamente na norte. E você tem aí 1,3 milhões na sudeste, 2,4 milhões no sul e 4,3 milhões na centro-oeste. E na população rural não atendida com esgotamento sanitário, a situação é parecida. Mais da metade, ou seja, 18 milhões estão, mais de 19 milhões estão na região norte e nordeste. Isso mostra uma desigualdade, né, dessa distribuição de atendimento com água nas populações rurais não atendidas. Como eu coloquei agora há pouco, as populações rurais você tem não atendidas com água, 40% em aglomerados urbanos e 60% dispersas. E, obrigatoriamente, para atender todo mundo, a gente precisa construir novos modelos de prestação de serviços e novos arranjos institucionais. Eles já existem no Brasil, existem vários no Brasil. O que a gente precisa é difundi-los e mostrar como eles funcionam e trazer as populações para participar dessas soluções. Já coloquei a questão da vulnerabilidade social e nós temos ainda as outras especificidades, são as populações tradicionais, indígenas, remanescentes quilombos, ribeirinhas, assentados, e nós temos também questões de mudanças climáticas que geram impactos nisso. Só para vocês terem ideia, no Distrito Federal, há 3 anos atrás, nós tínhamos 2 pontos de inundações, ou seja, aqueles que sofriam impactos das vazões de cheias dos rios. No ano passado, nesse período agora de chuva, nós já atingimos a mais de 10 áreas. E não houve mudanças substanciais nas áreas urbanizadas nesse período. Não foi porque aconteceram invasões, porque aconteceram novas áreas. São consequências das mudanças que estão ocorrendo nos regimes de chuvas, ampliando as áreas de alagamento dos rios e gerando maiores problemas. Um outro impacto, se aumenta a intensidade de chuva, reduz as vazões de estiagem. Isso gera impacto no ciclo hidrológico dos rios. E isso gera problemas não só para as populações vulneráveis, não só para as populações fora do sistema, mas também para todas as populações, para todos os sistemas.
É, outros aspectos que impactam nessa questão da universalização tem a questão da disponibilidade hídrica, que eu já falei das mudanças climáticas, mas há também conflitos de uso de água. Você tem aí a questão de saúde pública, porque o saneamento é saúde pública e impacta substancialmente na qualidade de vida dessas populações. Você tem a questão da necessidade de uma educação sanitária e ambiental, porque muitas das soluções você precisa envolver a população na construção das soluções. Já, obviamente, a inclusão social, o direito à água com a inclusão da tarifa social. É interessante que nós aprovamos, depois de 20 anos de luta, uma legislação que fala sobre tarifa social. E foram dados 6 meses para que essas regulamentações fossem implementadas, né? Para que os prestadores se adaptassem a essa legislação. O que aconteceu? Praticamente ninguém se adaptou e hoje todo mundo quer postergar a implementação dessa tarifa social, e o que continua deixando essas populações sem condições de entrarem no sistema porque elas não conseguem pagar as tarifas. Obviamente que nós temos a questão dos planejamentos urbanos que impactam diretamente nessa questão do saneamento, no aspecto de intersetoriedade. Nós precisamos, nesses novos modelos de prestação de serviços e novos arranjos institucionais, garantir uma sustentabilidade técnica, econômica, social e ambiental. E aí, todos precisam ser envolvidos, desde o indivíduo, o poder público municipal, a comunidade local, o poder público estadual e o poder público federal. Hoje estão vendendo a ideia de que vamos privatizar, que vai ser tudo resolvido. E nas privatizações nós estamos tendo graves problemas, graves distorções, que isso vai gerar dificuldades para atendermos essas populações fora. Como eu falei, você atende a área de contrato. E quando você coloca 100% das áreas urbanas de 100% dos municípios de um estado, você está relegando as populações rurais e as pequenas comunidades a modelos que dificilmente nós vamos encontrar sustentabilidade, né? E essa integração federativa, ela precisa ter interlocutores bastante definidos para que você possa integrar a intersetoriedade do setor. E essas soluções alternativas, elas trazem algumas vantagens, como, por exemplo, a construções de soluções adequadas à realidade local, envolvendo a comunidade nessas discussões. Nós temos vários exemplos disso indicados no PNSR, que vale a pena dar uma pesquisada e dar uma lida. O tempo é muito curto, não dá para falar sobre elas. Nós temos reduzido os custos de implantação e operação, né? E, como eu já coloquei, envolvendo as populações nessas decisões. Nós precisamos, para implementar essas soluções alternativas, essas novas formas de prestação, como Cisária Central, como exemplos que acontecem no Brasil. E trabalhando a questão dessa sustentabilidade, como eu coloquei agora há pouco. A gente fala assim, Adalto, mas isso é viável no Brasil? Desde 2008, quando foi feita a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, aí está um pequeno errinho, a PNSB, nós tínhamos mais de 4.000 associações, foram cadastradas mais de 4.000 associações de moradores que prestavam serviços de água e esgoto no Brasil. E isso é muito interessante a gente perceber que esses números não são divulgados e mostrando que essas soluções existem numa quantidade muito maior do que se pensa. Bem, não sei como é que está o tempo, já foi o tempo. Tá perfeito, Arnaldo. Obrigada. Adalto. Adalto, desculpa. Eu estou vendo o Arnaldo do teu lado, ele está aparecendo do teu lado na minha tela. Desculpa, Adalto. Obrigada, viu? Eu acho que deu para deixar claro que não ocorre universalização de água e esgoto no Brasil sem o uso dos sistemas alternativos. Dá para aprofundar aí no debate, mas antes de mais nada, eu vou passar a palavra para o André. André, você vai usar slides? Se você puder Não, deixar de. Não? boa Ah, tá bom. tarde. Então, a palavra é sua. André é professor da Universidade Federal do Ceará, é um especialista em sistemas alternativos ou descentralizados de água e esgoto, e ele vai contar um pouco da experiência do Ceará, que é modelo para todo o Brasil nessa temática. A palavra é Bom, sua, meu caro. Obrigado por atender nosso convite.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Luciane, muito obrigado pelo convite. E foi muito boa aí a apresentação do Adalto, porque trouxe realmente alguns pontos super importantes aí para esse debate. É um debate muito amplo, né? Eu acho que a gente teve é, várias iniciativas para tentar mudar um pouco o panorama do saneamento como um todo, né? Mas notadamente na apresentação do Adalto focada aí na água e no esgoto. A gente trabalhou vários pontos importantes da questão do planejamento, desde da construção da Lei 11.445, que depois foi regulamentada pelo decreto, né, em 2010. E no final das contas, a gente poderia ter dado um salto muito maior nessa questão do planejamento e da implantação, da melhoria dos índices de cobertura nos municípios, mas infelizmente a grande realidade é que os planos municipais, esse instrumento de planejamento, acabaram não funcionando a contento, né? Então, por um conjunto de dificuldades, né? Aí, especialmente no tocante ao gerenciamento adequado desses instrumentos nas prefeituras, né? Muita mudança, muita descontinuidade aí de uma gestão para outra e acabou isso não tendo o efeito como inicialmente foi concebido, né? O saneamento ele revela de fato talvez as maiores disparidades das populações urbanas e rural, né? Eu acho que a própria pandemia mostrou isso, né? Eu acho que revelou de fato que quem dispunha de maiores coberturas de água e esgoto foi menos vulnerável, né? A questão da pandemia de SARS-CoV, né? Então, trazendo esse olhar também, né? Eu acho que é importante de destacar. E o Adalto também colocou um ponto importante, que é o olhar que a gente dá para a questão do saneamento rural dentro desse novo marco legal do saneamento, né? Então, a gente não sabe se as estruturas que foram criadas e que vêm se mostrando bastante exitosas, como o CISA que ele colocou, a gente não sabe como de fato elas vão se manter, vão ser operacionalizadas com essa mudança, por exemplo, da estrutura e maior participação da iniciativa privada dentro dos municípios, né? Então, o Adalto não teve muito tempo de explicar um pouco os detalhes do CISA, né? Mas é um programa de saneamento rural bem exitoso, né? Ele tem ali um modelo de autossustentabilidade, ou seja, é um sistema, é um serviço que se paga, né? A gente não precisa ter subsídios aí governamentais para mudanças aí ou para ampliações de sistema, né? De fato, ele é autossustentável no tocante à operação, né? Ele também é autogerido, né? A partir da participação da própria comunidade, a partir das receitas geradas pela própria comunidade, e há toda uma alocação desses recursos, né, para a equipe, que tem ali também a contratação feita com a participação das pessoas, né, ali que integram os diferentes sistemas ali do CISA. É, e, e é um sistema que, de uma certa forma, as tarifas que são cobradas para a população são tarifas bem mais modestas, consequentemente, com maior capacidade de pagamento dessas populações. Uma coisa que é importante de destacar, né, exatamente pela questão do resgate da cidadania, né, que a oferta de água e esgoto traz para essas populações rurais, é, é exatamente o valor que essas pessoas dão para o recurso água, né? Ou seja, elas muitas vezes estão dispostas a pagar um valor muito maior do que as populações de maior poder aquisitivo, que muitas vezes conseguem pagar uma conta de celular de R$ 100, mas acham o fim do mundo pagar muitas vezes uma conta de R$ 40, R$ 50 para se ter água e esgoto, né? Ali de acesso
para a sua utilização, né? Então, esses sistemas, né, eles revelam também que a gente precisa modificar um pouco essa cultura da água e esgoto, né? Porque, de fato, a gente precisa dessa mudança de comportamento para a gente evitar os grandes índices de ociosidade que temos muitas vezes nas zonas urbanas, né? Então, para se ter uma ideia, né, hoje em dia muitos sistemas são ociosos exatamente porque as pessoas acabam não se interligando na rede, né? E isso gera problemas de receita, isso gera problemas ambientais, porque muitos desses efluentes que não são jogados na rede acabam sendo jogados em soluções individuais obsoletas, né, construídas há bastante tempo e sem nenhum critério de manutenção, muitas vezes de operação. Então, a gente tem, no final das contas, um amplo debate, eu acho, né, para, de fato, a gente fazer com que as pessoas menos vulneráveis acabem não pagando, muitas vezes, o preço de políticas, muitas vezes, desequilibradas, no tocante à questão do acesso à água e esgoto. Então, quando a gente entra na questão das mudanças climáticas, né? E quando a gente entra na questão dos conflitos pelo uso da água, como o Adalto trouxe, a gente pode muitas vezes trazer alguns exemplos bem marcantes, né? Por exemplo, quando tivemos há mais ou menos uns 5, 10 anos atrás um período de seca gigantesco aqui no estado do Ceará e que essa água que chegava para Fortaleza vinha, né, de bastante, né, de uma distância bastante elevada do centro urbano, né? Então, aqui não faltava água muitas vezes, mas nos locais onde essa água era gerada, muitas vezes a gente tinha problemas de oferta de água, né, para essas populações menos, digamos assim, importantes no cenário, né, de escassez hídrica, né? E quando a gente pega dentro desses municípios e a gente discretiza entre a população urbana e a população rural, aí é que a gente tem muitas vezes essas distorções. E quando a André, gente. Pois não. vou pedir para você ir concluindo, que já terminaram os 5 minutos. Tranquilo. E só para finalizar, né, na questão dos conflitos, quando a gente pega também essas populações e a gente coloca no cenário de conflitos entre o abastecimento urbano, né, e o abastecimento industrial, né? Então, muitas vezes essas águas, né, aí, elas acabam sendo destinadas para grandes unidades consumidoras de água e muitas vezes a população, né, acaba pagando, né, um alto preço por essas políticas equivocadas, tá? Então, com isso, eu queria, né, agradecer mais uma vez e concluir a minha fala. Muito obrigado. Obrigada, André. Eu vou passar a palavra agora para a Francisca da Algisa, que, além de tudo, trabalha na maior agência de água e esgoto do país, que é a Sabesp. E também é membro da ABS, como ela estava me contando no início, e do Ondas, ela está aqui representando o Ondas, representando movimentos sociais aí, em que essas populações desatendidas de água e esgoto se unem no Brasil para pleitear o acesso a esses dois serviços básicos. Vocês me ouvem bem? Sim, Em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas. Parabenizar aqui a fala do Adalto dos Santos e do André Bezerra e dos demais membros que já participaram aqui dessa oficina. Antes de falar, só para te dar, Luciane, eu coloquei para você aí no chat o link de um estudo que a ABS fez em parceria com acho que se não me engano, com a Unicamp, que são uhum, tratamentos de esgotos domésticos em comunidades isoladas. Aqui, o conceito de comunidade isolada, ele foi criado, cunhado pela própria ABS, porque ele ele engloba tanto as comunidades urbanas como as periurbanas e as rurais. É uma uhum. definição de comunidades isoladas, quer dizer, comunidades que não têm acesso ao saneamento, independente da localização que Periféricas. eles são, tanto periféricas como as periurbanas, você tem as comunidades urbanas, você tem as periurbanas e as rurais. Todas elas Uhum. entram nesse conceito
que aí quando esse conceito foi cunhado, eu participava dessa Câmara Técnica, o objetivo era justamente dar uma visibilidade para a situação de ausência de saneamento que não se dá só nas favelas, também dá nas áreas periurbanas, são vizinhos dos centros urbanos, que acaba sendo até muito mais fácil de você atender as periurbanas pela proximidade com os centros urbanos, você consegue levar saneamento de uma forma convencional através de sistemas de rede e tudo mais, ou sistemas compactos, né? Como acontece aqui em São Paulo, que a gente tem mais de 50 comunidades atendidas com sistemas compactos, tanto tratamento de água quanto tratamento de esgoto. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando com a comunidade em São Miguel Arcanjo, que é essa característica. Mas esse material que eu disponibilizei, ele tem várias outras modelos que podem ser adotados para o saneamento rural e tem um debate bem interessante, né? Uma introdução e alguns conceitos e até mesmo metodologias que são bem interessantes. Mas voltando aqui à fala dos nossos companheiros, eu acho que a gente tem aqui, né, como o Adalto colocou, uma divergência quando o debate é saneamento, né? Então, quando você quer falar das grandes, olha, o Brasil não tem saneamento, você vai lá no SNIS e pega os dados que somente, o SNIS, ele trabalha, ele é autodeclaratório e ele coloca lá só quem é atendido por rede. Ele desconsidera as outras formas de atendimento. Por exemplo, sistemas que sejam poço, ou que sejam captação a fio d'água em cachoeira, como acontece muito, a gente tem no litoral, e isso acontece não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, sistemas alternativos, tanto de captação de água e tratamento dos esgotos. O IBGE, quando ele faz a sua análise, ele traz, né, um pouco mais abrangência para essa discussão, porque ele considera esses sistemas alternativos, e aí nosso percentual de atendimento ele acaba aumentando. Se a gente considerar que a única forma de você hoje sanear as áreas, tanto urbanas quanto as áreas rurais, é você buscar soluções alternativas, eu considero que os dados de IBGE é muito mais completo, e o Adalto trouxe essa diferença nos percentuais, quando você olha só rede, quando você fala, olha, outros sistemas de abastecimento alternativos podem ser considerados, vamos considerar que é o caso do IBGE, que já melhora, então, esses dados que a gente tem no Brasil, né? Eu costumo brincar com esses números, né? Não é o caso, porque eu li, Luciane, não é uma crítica ao material que você me passou, né, em hipótese alguma, é que a gente acaba tendo essas diferenças, né, realmente de leitura nesses processos de aferição dos dados sobre saneamento, que é complexo, né? Porque quando você vai a campo, eu digo por experiência, e pergunta às vezes o morador se ele tem saneamento, ele acha que jogar o esgoto pelo fundo do quintal dele é uma forma de esgotamento, então para ele ok, né? Porque falta até conhecimento, quando na verdade ele está jogando num córrego. E quando ele responde ao censo, ele às vezes dá uma informação errada. Eu tive essa experiência no município de Mairiporã, aqui em São Paulo, numa área que a gente fez um estudo, e a gente viu que a percepção de saneamento e os dados reais de saneamento, elas são distintas quando você aplica um censo, né? Mas voltando, eu acho que a gente tem hoje no Brasil diversas. O que eu coloquei aqui foi um apanhado que a ABS fez, mas a Unicamp tem uma outra série de estudos relacionados ao saneamento rural que traz diversas alternativas de modelos de tratamento. A Embrapa também tem algumas soluções muito interessantes para o saneamento disperso, para o saneamento rural, sistemas alternativos que podem ser considerados, né, como modelos eficientes, porque foram modelos testados, né, que dão conta da realidade. Mas a solução técnica o Brasil já possui hoje. A solução técnica para o saneamento urbano, rural, áreas dispersas ou semidispersas, a gente já possui. O que nós não temos no Brasil hoje, a vontade política de atender essa população que está sem saneamento hoje, porque geralmente é a população mais pobre, que tem menos capacidade de pagamento, de renda, e aí as empresas não se demonstram nem um pouco interessadas em atender essa população. Outra questão, a 14.026, ela pontua lá no seu corpo de lei, e o saneamento deve chegar, né, de acordo com os planos municipais de saneamento, né? O que acontece é que 99,9% dos planos municipais de saneamento desse país não contemplam saneamento rural. Que então deixa eles fora dessa discussão, fora dessa universalização, dessa obrigação de universalizar. Se os municípios não atualizarem seus planos de saneamento e não inserirem o saneamento rural, eles vão continuar fora do debate. E aí eu analiso, né? Por que que os municípios não consideram as áreas rurais nos seus planos municipais? Porque é oneroso atender. E como eles não tinham uma resolução, e não há uma resolução, né? Ou uma solução financeira para essa questão, é mais fácil deixar fora dos planos de saneamento, é mais fácil deixar fora das
as metas de universalização. Então, a gente tem, no meu ponto de vista, que pode estar errado diante do olhar de vocês, a gente tem uma baita de uma contradição entre aquilo que a lei escreve e aquilo que, de fato, você tem na sociedade brasileira enquanto problema. A gente teria que ter aqui uma convergência, não só legal, mas também de interesses e de financiamento, né, para essa questão. Porque o que acontece hoje é essa divergência em que você tem uma discrepância. Uma lei diz uma coisa, o plano municipal está lá, não contempla, você não vai universalizar, né? E uma outra coisa que realmente eu acho que é uma preocupação para nós é esse 90% que aparece na universalização, né? Quando você fala 90% de saneamento, eu estou deixando 10% da população fora. Quando você faz o cálculo da população brasileira e você analisa o percentual que hoje não tem saneamento, a gente vai ver que está ali, ó, muito próximo. Então, quer dizer, a própria lei, ela já é uma lei que bota para fora os mais pobres, que bota para fora o saneamento rural, que já prevê que essa população não vai ser atendida. Então, a gente tem aí uma série de contradições nas narrativas, na legislação e naquilo de fato a gente precisa alcançar. E, novamente, Luciane, no início da sua fala, você traz, né, você trouxe isso. Olha, a taxonomia está pensada para populações de classe média, né? Espera lá, quem não E tem, quem alta. sofre hoje, né? Quem sofre hoje com a ausência de saneamento não é a população de classe média, porque se você pega os dados do IBGE, a população branca, classe média, são as que são mais beneficiadas com todos esses serviços do Brasil. A classe média, ela Sim. não sofre de escassez nenhuma. Quem sofre de escassez? Por isso, é a mesma questão da habitação, Francisca. Não, por isso, os sistemas alternativos não estão previstos na taxonomia. Então, sinto muito, a taxonomia não quer apontar soluções para os problemas Mas de ela está fato desse sendo Brasil. construída ainda. Vamos, Então, mas vamos, vamos se, a- juntos. se a gente não tiver o olhar efetivo para quem de fato não tem acesso, para quem de fato sofre hoje com as questões climáticas, como populações indígenas, populações quilombolas, populações pretas, periféricas, populações rurais excluídas do sistema, se a gente não estiver olhando para essa população, que são os excluídos do sistema, então a gente não está olhando para o problema. A gente está colocando Sim. lá, né, de fato, a gente está usando, né, toda uma argumentação de que estamos fazendo, mas no final das contas, no frigir dos ovos, assim como a 14.026 fez, ela deixou para fora o povo, o rural. Ela deixou para fora, porque na hora que ela institui que tem que ter os planos de saneamento contemplarem, então, os planos de saneamento e contemplar a área rural, ela já deixou para fora a população. E quando ela reduz para 90%, porque a meta do Plano SAB original era de 99%, ela reduziu esta meta Sim. para 90%. Ou seja, na hora que ela reduz, ela já bota para fora. Quer dizer, essa lei foi pensada durante o quê? Regime, quem estava no poder. Vamos olhar quem estava no poder no Brasil quando essa lei 14.026 foi feita. Eu participei arduamente do debate dessa legislação, tive aí em Brasília por diversas vezes com enfrentamento ávido contra esse projeto de lei, que era um projeto de lei simplesmente para privatizar o setor de saneamento, como está ocorrendo hoje, já aconteceu mais de 27 privatizações, inclusive a Sabesp privada, a SEDAI privada, e as leis que nós temos, tanto as leis elas não abarcam na sua totalidade as empresas privadas. Quer dizer, mais uma vez, os territórios dominados pelo capital vão ficar com as suas populações excluídas de benefícios e de direitos, porque saneamento não é um benefício, é um direito humano que Terminou o deveria ser tempo. obrigatório. Então, eu acho que, desculpa só encerrando, eu acho que para a gente fazer esse debate de uma forma muito mais abrangente, com foco na resolução dos problemas, a gente não pode deixar absolutamente ninguém para trás. É isso e obrigada pela oportunidade, pelo convite. Maravilha, obrigada. A gente está com 20 minutinhos de atraso, mas ainda assim dá tempo, acho que para uma ou duas perguntas. Até mesmo sendo mais precisa na minha fala, quando eu digo que a taxonomia não está pensada para a inclusão de quem não tem acesso à água e esgoto, nem mesmo a extensão das redes tradicionais, tá? Está prevista. Ela está focada, se vocês lerem o caderno que na ideia, a parte de água e esgoto, exclusivamente na redução, que é importante, obviamente, de acontecer, ninguém está dizendo que não seja, do desperdício de água nas redes de distribuição, tá? Que o percentual é muito alto no Brasil. Mas E não desculpa, existe a preocupação de universalização, nem mesmo com a rede tradicional, que dirá com sistemas alternativos. A gente tem que apresentar e se manifestar em conjunto, apresentar os métodos mais eficazes ou todos eles porque os próprios municípios são tomadores de crédito para saneamento, né, gente? E é importante
tudo que entrar na taxonomia, a chance de haver mais oferta de financiamento aumenta. Então, é muito importante que todos nós, que a gente não fale só aqui, que a gente fale também na consulta pública e que a gente se manifeste. Deixa eu fazer só um Luciana, comentário a respeito disso. Dois comentários, desculpa, que é mais uma pergunta e um questionamento. Quando você vê a questão da lei nacional, que na verdade é uma portaria que fala sobre o uso racional da água, e coloca lá a taxa de, não é uso racional, perdão, de perdas, né, que estabelece aqueles limites de perdas em âmbito nacional, está claro Uhum. lá, pelo menos eu interpretando, lendo aquela portaria, para quem é serviço público. Porque está lá, a questão dos serviços públicos está atrelada ao financiamento, ao empréstimo de recursos para os serviços de saneamento. As privadas vão direto no BNDES ou traz recursos de fora ou vão para o mercado captar recursos, está se lixando para essa portaria. Ou seja, eu estou desenvolvendo, aquela portaria, ela atinge muito mais diretamente as empresas municipais e as autarquias públicas. Ela não atinge hoje, que é um grupo gigantesco Qual o no Brasil, objeto da portaria, Francisco, que eu não consegui entender? a portaria que fala sobre os índices de Mas ela perdas. fala, ela define os índices de perdas, em que Várias sentido? munici... Os ela, máximos de- permitidos? Não entendi. ela estabelece os máximos, ela estabelece uma linha de tempo em que ela coloca lá, assim, até 2000 e tanto tem que reduzir para tanto, até 2000 e tanto reduzir para tanto. Certo. E qual a Mas, consequência se não reduz? se não reduz, não consegue empréstimos do governo federal. Ah, tá. Uhum. Ou seja, quando você trata das privadas, como é o caso da Sabesp, como é o caso da SEDAI, como é o caso de outras tantas, Manaus, Elas Goiás e se outros financiam por tantos, outras fontes, é isso que elas você se quer dizer. financiam, ou seja, os índices de perdas, olha, tanto faz, eles não vão captar recursos do governo federal. Então, eu acho que essa limitação, esse, aspas, castigo aplicado às empresas municipais Sim, ou mas às vamos falar da estaduais, né? taxonomia aqui. Tá Vamos bom. falar Não, dessa taxonomia. no texto que eu li, ela tem cita essa portaria, né? O texto que eu li, É, ela na fala dessa verdade, portaria. E aí ela me preocupou nesse sentido, porque ela não vai atingir, né, a taxonomia, ela não vai atingir não, as a empresas taxonomia não é para privadas. dizer que a portaria é válida. Se ela se referencia à portaria, ela está se referindo aos limites quantitativos, Francisco. A Isso. taxonomia, ela, não sei se você estava no início, que você entrou até antes do horário. Ela Cheguei. visa, ela visa aumentar as fontes de capital para quem se enquadrar naquilo ali. Vale para o setor privado? Sim. Tá? A taxonomia só muito super vale para o setor privado, vale para todo mundo que usa serviço financeiro, seja crédito, investimento ou seguros. Então, quanto a isso, ela vale para o setor privado, sim. Desde que eles utilizem recursos públicos, né? Nesse Não, caso. não, 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 Francisca. Sistema financeiro é Banco Itaú, Francisca, Banco Brasil, não é recurso público, Bradesco, tá? O sistema financeiro abrange todos os bancos, públicos e privados. Quando eu digo sistema financeiro, quando eu digo crédito, qualquer banco pode oferecer, os privados também. Então, não é o mesmo, a taxonomia não é para repetir que a portaria vale. Se já existe essa portaria para outra finalidade, ela continua valendo para aquela finalidade que ela foi criada. Essa taxonomia aqui vale para todo o setor financeiro. Tinha alguém que estava pedindo para falar. sou eu. 2 minutinhos só. Não vou Sim, durar mais que isso. Né? Eu queria trazer 2 pontos. Quando a gente fala que o grande problema da privatização ou da Lei 14.026, ela está relacionada com a área de concessão, com a área de contrato, eu vou dar um exemplo aqui chocante. Quando você analisa o edital que privatizou a Agespisa, que privatizou o saneamento no Piauí, tem municípios que a área de abrangência é menor que a área atendida atualmente. Tem locais que você tem atendido atualmente pelos prestadores de serviço. Tem local que você tem uma população eu sei total que o do setor município. que o setor de saneamento tem discussões altamente complexas sobre a privatização, Adalto, mas Mas assim, não é isso, só estou colocando um exemplo que tem municípios que a área de abrangência é 25% da população do município. Universalizar esgoto é 90% de 25% da população. certo. Isso é universalizar no contrato de concessão que foi feito. E eu acho que um outro aspecto Mas, importante, assim, de novo, para a taxonomia, não importa se a empresa é pública, se é privada, o importante é a e, gente definir e que eu não entre estou ali. defendendo isso, eu estou falando que o modelo que está sendo feito para universalizar é a área de contrato, independente se público ou privado, e que essa área é
25, em municípios lá você tem 25% da população do município. 75% da população do município está fora do contrato, seja Sim, ele sim, público ou você já privado. disse. Então, Sim. isso é que é o grave. E um outro aspecto que eu queria trazer, Vocês bem estão fazendo rápido, algumas críticas a políticas públicas, gente. Só estou tentando manter o foco, porque isso está sendo feito a custas do tempo do painel, que era de 40 minutos, e a gente já terminou. tá? Mas eu queria só colocar um outro aspecto que é extremamente importante, que a ABNT vai estar lançando nos próximos 30 dias uma proposta de norma onde institucionaliza a captação de esgoto a tempo seco. E o absurdo é a área de abrangência dessa norma. Eles colocam a possibilidade de você captar em tempo seco. O que é tempo seco? Você vai captar um esgoto na água pluvial e jogar na rede de água, e quando chove, esse excesso vai embora. Você não capta o excesso. Tá? Mas qual é o grande problema? Que a área de abrangência você permite isso em áreas onde você tem 100% de rede coletora implantada. O que eles estão institucionalizando? Que os prestadores de serviços não discutam soluções para atender 100% da população com o separador absoluto. E isso é muito grave. Por quê? No período de chuva, boa parte do esgoto vai embora. E ao invés de estarmos construindo formas de você fazer projetos, executar obras que atendam a 100% da população da área, que isso já acontece no DF há 35 anos quase, eles estão querendo normalizar a situação que você pode usar o sistema de águas pluviais para lançar esgoto e captar esse esgoto no que for possível captar. São duas questões, eu acho que são importantes os esclarecimentos. Muito técnica essa agora para nós aqui, que não somos todos especialistas em saneamento adulto. Eu vou precisar fechar esse painel, porque tem gente que é debatedor do próximo que está precisando sair, porque o próximo começaria 15h30. Não vai dar tempo para questões. Nós dois acabamos usando aí, e a Francisca, Adalto. Uhum. Vou passar a palavra para o